Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre análise de relatórios financeiros. Vamos começar falando sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativamente em uma determinada data a posição patrimonial e financeira da empresa. O balanço patrimonial é sempre publicado com os valores do último exercício para fins de comparação. No balanço patrimonial são registrados bens, direitos e obrigações dispostos em ordem decrescente de liquidez. E agora eu vou mostrar para vocês o balanço patrimonial da Vale. Vocês podem vir aqui no site da Vale, vão em demonstrações financeiras e aí clicando aqui nós vamos ter as diferentes demonstrações financeiras da Vale. Vamos primeiro começar falando a respeito do balanço patrimonial. Na verdade, nesse vídeo nós só vamos falar sobre o balanço patrimonial. Em outros vídeos eu vou falar sobre as outras demonstrações. Então aqui nós temos o balanço patrimonial da Vale em milhões de reais. O balanço patrimonial, ele é uma foto da situação da empresa em determinado momento. Diferente da DRE, a qual vai ser um filme. A DRE ela vai pegar um período e vai ver o que aconteceu nessa empresa durante esse período. O balanço patrimonial, ele não é um filme, ele é uma foto. Ele vai pegar como está a situação da empresa nesse momento e daí, alguns meses depois, como que está a situação da empresa nesse momento. Tá certo? Outra coisa fundamental para vocês saberem no balanço patrimonial é que o ativo é igual o passivo mais o patrimônio líquido. Sempre. Vocês podem ver aqui, ó, o total do ativo é igual ao total do passivo mais patrimônio líquido. Esses números sempre vão ter que bater. E como vocês podem ver aqui, nós temos o balanço patrimonial da Vale do dia 31 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022, que é aquilo que eu falei para vocês. No balanço patrimonial nós sempre vamos ter o último balanço patrimonial junto ao penúltimo balanço patrimonial, justamente para nós fazermos essa análise do que alterou de um balanço patrimonial para outro. Outra coisa que eu falei antes, o balanço patrimonial ele vai começar com os ativos mais líquidos e vai descendo para os ativos menos líquidos. Então, o ativo circulante ele tem mais liquidez do que o ativo não circulante. O passivo circulante tem mais liquidez do que o passivo não circulante. Vamos falar agora um pouquinho sobre os ativos. No ativo circulante estão contabilizadas as disponibilidades, caixa, aplicações financeiras de curto prazo, etc. Os direitos realizáveis no prazo de 1 ano, contas a receber de clientes, estoques e etc. E as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. No ativo não circulante, também é registrado direitos e obrigações, assim como no ativo circulante. Porém, aqueles que somente têm expectativa de realização após 1 ano a partir da data do balanço. Vendas com prazo superior a 1 ano, empréstimos concedidos a empresas do mesmo grupo controlador, dentre outras operações consideradas de longo prazo. Vamos agora entender um pouco melhor como é dividido o ativo não circulante. Os ativos não circulantes são divididos em ativo realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos. Investimentos, as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da empresa. Temos também o ativo imobilizado, que são os direitos que tenham por objetivo bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, e o ativo intangível, os direitos que tenham por objetivo bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia, por exemplo, marcas e patentes. Como vocês podem ver aqui no ativo circulante da Vale, nós temos caixa, temos aplicações financeiras de curto prazo, contas a receber, outros ativos financeiros, estoques, tributos a recuperar e outros. Temos depósitos judiciais, outros ativos financeiros, tributos a recuperar, tributos diferidos sobre lucro e outros. E separadamente de uma forma visual, digamos assim, o investimento,
o ativo intangível e o ativo imobilizado. Então percebam que nós estamos aqui vendo por grau de liquidez. Se nós pegarmos de baixo para cima, vamos ver que cada vez a liquidez vai ficando maior desses ativos. O que é interessante também é que pela forma como o ativo é estruturado, você consegue mais ou menos já identificar qual que é o tipo de empresa. Por exemplo, você tem empresas as quais têm um imobilizado muito grande, uma característica de empresa. Você tem empresas as quais têm um ativo circulante muito maior do que o resto. Por exemplo, uma empresa varejista. Você pode pegar uma empresa a qual vende para o consumidor final, e aí ela provavelmente vai ter um ativo circulante mais representativo. Ou então uma empresa que vende maquinário, e aí ela vai ter um ativo não circulante mais representativo. Ou seja, pela forma como o ativo é estruturado, você consegue já imaginar características diferentes para essa empresa, mesmo você não sabendo em que setor essa empresa atua e o que ela faz. Vamos agora falar sobre os passivos. O passivo circulante são as obrigações de curto prazo, dívidas com fornecedores, impostos, dívida com instituições financeiras. E nós temos também o passivo não circulante. Registra as dívidas e obrigações, mas com prazo superior a 1 ano. Ou seja, as dívidas que eu tenho de curto prazo e as dívidas que eu tenho de longo prazo. As dívidas que eu tenho com prazo superior a 1 ano. E nós temos também o patrimônio líquido. Representa o capital próprio da empresa. Nele estão incluídas as contas de capital, reserva de lucros e outras. Ele é igual aos ativos totais menos os passivos. Se eu fizer ativos menos passivos, eu vou chegar no nosso patrimônio líquido. E novamente, o ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Quanto maior o meu patrimônio líquido, quer dizer que essa empresa está menos alavancada e ela está rodando mais com o capital dos sócios. Quanto menor o meu patrimônio líquido, quanto maior os meus passivos, quer dizer que essa empresa está rodando mais alavancada, que ela está rodando mais com dinheiro de terceiros e menos com o dinheiro dos sócios. E por que isso é importante, pessoal? Porque se uma empresa está rodando muito alavancada e há uma alta na taxa de juros, essa empresa vai acabar sendo muito mais prejudicada do que uma empresa a qual está rodando com uma parcela muito maior de capital próprio, de patrimônio líquido. Mas, por outro lado, se a taxa de juros continuar barata ou até se essa taxa de juros diminuir, pode ser que seja mais interessante você investir na empresa a qual está rodando com muito capital de terceiros e pouco capital próprio, porque isso vai alavancar essa empresa. Isso pode facilitar o crescimento dessa empresa e ela acabar com isso aumentando muito as suas receitas e aumentando os seus lucros. Vamos dar uma olhada agora no passivo. Vocês podem ver aqui que nós temos o total do ativo aqui, como mostrei para vocês antes, e aqui o total do passivo e patrimônio líquido. Passivo circulante, nós temos aqui o que essa empresa deve para fornecedores, empreiteiros, empréstimos, financiamentos, outros passivos financeiros, tributos a recolher, programa de refinanciamento, passivos relacionados à participação em coligadas e provisões, passivos relacionados a Brumadinho, provisão para descaracterização de barragens e desmobilização de ativos. Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para vendas. Empréstimos, financiamentos e arrendamentos, ou seja, tá vendo que é parecido o que tem aqui em cima e o que tem aqui embaixo? A diferença vai ser o prazo dessa dívida. Outros passivos financeiros, programa de refinanciamento, tributos, provisões, passivos relacionados a Brumadinho, provisões para descaracterização de barragens, passivos relacionados à participação em coligadas, transações e outros. E aqui embaixo nós temos o patrimônio líquido dos acionistas da Vale, patrimônio líquido dos acionistas não controladores e total do patrimônio líquido. Veja, o balanço patrimonial ele vai ser muito importante se você quer investir em uma empresa em um processo de turnaround, por exemplo. Não só o balanço patrimonial, você vai ter que destrinchar essa empresa, mas o balanço patrimonial vai ser uma parte importante dessa pesquisa a qual você vai ter que fazer. Porque você precisa entender qual que é o perfil da dívida dessa empresa. É uma dívida mais de curto prazo, mais de longo prazo? Qual que é a capacidade de pagamento dessa dívida? O quanto que essa empresa tem de caixa, o quanto que ela tem de estoque, o quanto que ela tem de patrimônio líquido. Você precisa entender se aquela empresa, a qual naquele momento está passando por um processo de dificuldade, vai daqui 1, 2 anos sair desse processo e talvez se você investir nessa empresa naquele momento, ela pode multiplicar o seu patrimônio,
ou se essa empresa não vai conseguir sair dessa situação e dali a 2 anos a situação dela vai piorar muito e talvez essa empresa quebre. E como você vai fazer essa análise fina do que está acontecendo? Uma peça importante é o balanço patrimonial. Bem, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.